Olá, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do Vygotsky. Para entender um pouco o contexto do Vygotsky, ele vive pouco tempo, mais parte da sua vida na União Soviética, e ele nasce numa cidadezinha da Bielorrússia. A partir de então você pode compreender mais ou menos como a relação dele com questões políticas, ideológicas e partidárias se estabelecem enquanto ser humano. O Vygotsky ele sofre muito cedo de tuberculose e morre precocemente também. E é bastante interessante pensar nessa informação sobre a vida do Vygotsky, porque quando nós, seres humanos, estamos próximos da morte, ou temos consciência, nós mudamos, alteramos o nosso comportamento. As coisas materiais deixam de ter o valor que tinham em nossa vida, porque cada segundo é um segundo precioso para que a gente possa degustar o sabor de estar vivo. Uma metáfora, óbvio, né? A gente pode pensar que a tuberculose, no período em que o Vygotsky viveu, equivalia ao que a AIDS, por exemplo, representou no início de seu surgimento. A gente pode pensar que a tuberculose equivalia ao câncer até meados do século XX, ou seja, uma vez infectado, as possibilidades de sobrevivência ou de vida, ou uma vez o câncer manifestado, seria muito difícil um tratamento para a cura. Os tratamentos eram paliativos. Eu quero chamar a atenção para que possamos entender o quanto o Vygotsky ele vai se preocupar com o modo como o ser humano ele se forma enquanto ser humano, enquanto pessoa, observando a identidade constituída. Óbvio que a partir de um processo de ensino e aprendizagem. Então a teoria do Vygotsky ela é bastante interessante para refletirmos sobre a nossa prática cotidiana na escola, na família, no trabalho, no cotidiano social. Em primeiro momento, o Vygotsky reconhece que o ser humano é dotado de uma biogênese e de uma ontogênese. Ou seja, o ser humano ele tem uma informação biológica própria de sua natureza, mas ele se constitui como ser humano a partir das informações culturais, das informações sociais que ele adquire ao longo da sua existência. A isso, o Vygotsky chama em primeiro momento de pensamento elementar. O que seria o pensamento elementar? É aquele pensamento que eu não tenho um domínio racional sobre ele, é aquele pensamento que ainda não foi invadido pelo fazer cultural, mas que é elementar para a manutenção da minha vida em sua própria natureza. Isso parece complicado, mas a gente pode pensar um pouquinho. É elementar a minha vida me alimentar. É elementar a manutenção da minha vida defecar. Por que é importante pensar dessa forma posta pelo Vygotsky? Porque quando o Vygotsky fala do pensamento elementar, a gente pode pensar que em qualquer lugar do mundo, qualquer animal terá a necessidade de se alimentar. Quando eu penso nos modos de alimentar-se, se eu me alimento a partir de um prato com comida, se eu me alimento de uma forma mais naturalística, não é? Eu tiro da natureza e como, se eu processo esse alimento artificialmente, a partir da industrialização, se são meios culturais de intervenção na possibilidade de eu me alimentar. A partir do momento que eu adquiro um hábito, a partir do momento que eu adquiro uma ação cultural na minha vida, eu evoluo desse pensamento elementar para aquilo que Vygotsky chama de pensamento superior. Então tudo aquilo que eu faço dentro de uma possibilidade instintiva para a minha sobrevivência é um pensamento elementar para Vygotsky.
Aquilo que avança para o plano cultural é o que ele chama de pensamento superior. É interessante entender que o Vygotsky, ele vai dizer que para que o ser humano saia do pensamento elementar e alcance o pensamento superior, é necessário que exista um objeto mediador que faça, um objeto com o qual eu possa mediar a ação e que possa atuar no cognitivo dessa pessoa, fazendo com que ela evolua. Esse objeto para Vygotsky, por exemplo, se a gente pensar na prática cotidiana da educação, pode ser um brinquedo, esse objeto pode ser um objeto em si, esse objeto pode ser, por exemplo, um livro. Eu estou trazendo esse leque de questões para a gente pensar como isso se aplica à educação. Esse é o denominado objeto intermediador, né? Ou aquele objeto que vai transformar o pensamento a partir da manipulação, tendo como interferência a ação direta da pessoa que vai educar a criança, o ser humano em si. O Vygotsky também chama a atenção para a linguagem. E ele diz que a partir do momento em que você amplia o seu universo sígnico e o seu plano simbólico, você também tem evoluções significativas no seu cognitivo. Por isso é muito importante, é significativo, que o professor trabalhe uma linguagem rica e diversificada com o seu aluno, e que o professor também leve para a sala de aula, não é, objetos mediadores, para que possa, a partir deles, atuar na criança, no seu processo de ensino e aprendizagem, sabendo que esse objeto pode provocar em nível de alterações, de mudanças no comportamento a partir do cognitivo. A grande questão do Vygotsky também é entender que esse processo de aprendizado depende de uma pessoa que saiba mais, né? É a partir do parceiro mais capaz que Vygotsky pensa na possibilidade de aprendizado, ou seja, o parceiro mais capaz é aquele que tem um conhecimento a mais que o parceiro menos capaz. Dessa interação, espera-se que o parceiro mais capaz então estimule a partir dos seus conhecimentos o parceiro menos capaz. É daí que surge então a ZDP, Zona de Desenvolvimento, que para Vygotsky ela parte do desenvolvimento real, ou seja, da zona de desenvolvimento real, passa pela zona de desenvolvimento potencial e atinge a zona de desenvolvimento proximal, que é o momento em que a pessoa ela adquire, incorpora, detém o conhecimento, evolui cognitivamente. Para que você possa compreender esse processo, na zona de desenvolvimento real, esse ser humano ainda está no conhecimento elementar, ou seja, ele manipula o objeto, ele vai conhecendo o objeto por si só, mas o parceiro mais capaz é capaz de avaliar a potencialidade, ou seja, a potência dessa pessoa até onde ela pode alcançar, e a partir daí começa o estímulo. Na medida que você vai estimulando a pessoa, ela vai desenvolvendo a sua potencialidade. Quando ela aprende, ela alcança então a zona de desenvolvimento proximal. Muito importante compreender que uma das sínteses, né, do pensamento do Vygotsky são as zonas de desenvolvimento. Então, para que você possa estudar aí na tua casa e tenha uma maior compreensão, nós podemos pensar em algumas palavras-chave sobre a teoria do Vygotsky. Objeto mediador, parceiro mais capaz, parceiro menos capaz, pensamento elementar, pensamento superior, zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal. Até o nosso próximo vídeo, espero ter contribuído, ainda que seja um pouco, com a formação de vocês, e até uma próxima videoaula. Até!